Bom, pessoal, hoje a gente vai começar um bate-papo sobre a questão da horta, né? Escolha do espaço, a questão de localização, posição do sol, proteção do vento, tudo isso que a gente precisa para ter minimamente uma hortazinha no quintal. Então hoje a gente vai começar falando da escolha do local, né? A escolha do local, eu sempre digo que é muito importante escolher perto da cozinha. De preferência, porque às vezes a gente tá ali temperando feijão e fica com preguiça de andar muito longe para ir atrás do coentro, da salsinha, da cebolinha, e a horta estando perto da cozinha já é um pulo de grilo, né? Você saiu da cozinha, já está na horta. E aí essa questão de localização tá muito pensada na questão do sol, né? O ideal é colocar sempre norte e sul, né? Por quê? Porque ela vai ter uma parte de sol e uma parte de sombra. O ideal é ter 5, 6 horas de sombra de sol por dia, né? E o restante de sombra. Mas muitas das vezes nós temos um espaço que não nos permite ter essa localização ideal para a questão da iluminação. Então é importante, se for um lugar que tem muito sol, verificar, por exemplo, pequenos arbustos ou pequenas árvores que possam fazer um meio sombreamento, como por exemplo a acerola, né? Que além de fazer um pouco de sombra para a horta, também vai te dar fruto para fazer o suco e tal. E outras que tiverem, né? Mamoeiro é excelente para essa situação. Então são alternativas. Se você não tem nem sombra e nem possibilidade dessa direção norte e sul, você ainda pode ir para outros materiais alternativos, como por exemplo uma tela de sombrite, que pode fazer a proteção contra o sol, né? Diminuindo a quantidade de sol. E em alguns casos, quando a gente não tem recurso financeiro para o sombrite, pode achar palha de coco ou outra palhada e fazer uma mini cobertura, mantendo um pouco de sol, um pouco de sombra nessa horta, tá certo? E aí o próximo passo, uma vez que eu escolhi a horta, é saber assim, eu preciso proteger essa horta para que ela não ocorra, por exemplo, erosão. Então eu vou usar pedra, vou usar tijolo, vou usar pneu, vou usar o material que eu tiver disponível. Aqui eu tinha muita pedra disponível, então eu utilizei a pedra para circular a horta. E essa horta ela está num formato de espiral. No formato espiral porque a gente também entende que é importante pensar a questão da água, né? De como eu posso aproveitar ao máximo a água, principalmente no semiárido, que a água é um bem que é escasso. Então, a espiral, você vai plantando as plantas que precisam de mais água num determinado local, as que precisam de menos água num outro local. Pode mesclar medicinal com hortaliças. Na verdade, a horta é muito a critério do sujeito que vai fazer a horta. Eu sempre gosto de uma frase de Lúcia Leiga que ela fala assim: quando você for escolher o que plantar, escolha o que você gosta de ver, porque aí você vai plantar coisas bonitas, plantas ornamentais. O que você gosta de cheirar, aí vem as ervas medicinais, né? Que serve também como plantas repelentes de inseto. E o que você gosta de comer, porque aí você vai se dedicar às espécies que você mais gosta. Eu, por exemplo, adoro um sanduíche de rúcula. Adoro uma rúculazinha assim com tomate, né? Então vou plantar essas coisas que eu gosto. E cada sujeito vai fazendo da forma que for melhor para você. Eu não tenho um quintal, não tenho espaço, não tem problema. Você pode usar caqueiros, você pode fazer as hortas verticais, usando jardineiras, usando garrafa PET, usando pedaço de cano, reciclando, isopor. Enfim, uma infinidade de coisas, dependendo do tamanho do seu espaço e do tamanho, né, da estrutura que você tem. Se for um apartamento, se for uma casa que não tenha quintal. Se for um quintal, mas ele for encimentado, aí você pode usar pneu, enfim, uma série de coisas que você pode utilizar. Aí nesse caso você vai ter que pegar a terra de outro local para fazer a sua horta. E aí eu vou falar rapidamente aqui, demonstrar um pouco para vocês como é que a gente pode fazer o preparo, né? Normalmente, se eu vou começar a horta do zero, é interessante eu fofar bem a terra com uma enxadete ou com uma enxada, ou uma chibanca, dependendo da qualidade desse solo e de como ele vai estar compactado ou não, porque a horta ela precisa ter um solo fofo, né? Para permitir primeiro a aeração desse solo,
para quando eu for molhar esse solo ele não ficar nem encharcado e nem seco demais, e também para que facilite a penetração das raízes do sistema radicular no sentido de nutrir a planta, porque a planta se alimenta pela raiz, né? Vai pegar os nutrientes que estão ali naquele solo, e um solo bem nutrido vai lhe permitir também a prevenção de pragas e doenças. Então, gente, a ideia de fazer o preparo da horta é muito simples. Se a horta já está pronta e você quer só replantar, como é o caso que eu estou fazendo, eu vou arrancar o mato seco, o resto das culturas que já não me serve mais, vou fofar essa terra, né, usando um instrumento qualquer que me seja útil. Vou retirar a matéria orgânica para depois utilizá-la em algum outro espaço. Porque, por exemplo, a beldroega, se eu deixar ali, ela brota, né? E aí, depois disso, eu vou nivelar, rastelando, né? Ou com a própria mão mesmo, dependendo do tamanho do espaço, nivelar esse solo para ele ficar pronto para plantar. A próxima etapa é fazer o riscadinho ali com um pedacinho de pau, alguma coisa, e semear a semente. Depois eu vou falar para vocês da sementeira, que é interessante também, porque algumas plantas é legal já fazer a sementeira e já trazer depois que ela tiver com 3, 4 folhinhas, já, né, que chama das folhas definitivas, e fazer o transplantio. Então a gente poderia fazer isso naquele espaço ali, porque ele já está pronto. E aí, se tiver o composto orgânico, ou se tiver esterco, humus de minhoca, alguma coisa assim que possa reforçar, né, e nutrir muito mais ainda esse solo, é interessante também colocar. Uma vez que eu comecei a horta do zero, né, fiz esse processo todo com o solo, removi o solo, nivelei o solo, aí vem a parte da adubação. O ideal é botar 20 litros de esterco por metro quadrado. Se você tiver essa disponibilidade, ótimo. Ao colocar o esterco, se ele já tiver curtido, você pode esperar uma semana e fazer o plantio. Se ele não tiver curtido, você vai regar durante 15 dias e depois vai fazer esse plantio em cima desse canteiro preparado. Por que espera 15 dias? Né? Porque é o momento também de incorporação dos nutrientes do esterco com os nutrientes do solo, o que vai facilitar a absorção desses nutrientes pela planta. E vai ser mais fácil para ela fazer esse processo do que colocar ali e ela ficar lutando, esperando, né, que esses nutrientes estejam disponibilizados. Por isso é importante fazer com um tempozinho a mais, né? A outra questão também, é muito legal a gente pensar o período da horta, né? O ideal é de março a setembro, que são os meses mais quentes, né? A gente vai ter aí uma quebra em junho, julho, aí até agosto que vai estar um pouco mais frio, depois vem o calor de novo, né? Então aí também é pesquisar que tipo de cultura vai melhor em cada época do ano. Às vezes, quando você compra a semente, na embalagem já vem indicando, inclusive a época do plantio, as formas de manejo, os tratos culturais, mas hoje com o advento do Google, né, da internet, você acha muita informação também legal que você possa estar pesquisando. Seja um pesquisador, um curioso, né, alguém que vai para além do que você aprendeu numa aula simplesmente. Vai mais além que isso. É importante. Então, como eu falei, algumas plantas é interessante a gente fazer a sementeira, né? A sementeira você pode fazer com bandeja de isopor, isso pode ser comprado em casas de material agrícola, mas pode ser resgatado no lixo, como foi o caso que eu fiz, né? Esse aqui ia para o lixo e eu peguei e está sendo muito útil. Mas você pode fazer também com a placa de ovo, fazer uma sementeira legal, com material descartável, né, que poderia ser descartável, você pode usar como sementeira antes de fazer o descarte. Enfim, várias possibilidades. E aí a sementeira, essa aqui por exemplo é de couve, eu fiz no domingo, né, hoje já está com quantos dias? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias, né, já está germinando. Então, eu fiz o plantio na horta, não funcionou, porque algumas sementes são mais melindrosas, né? Então, na sementeira ela está germinando bem. Depois que ela sair as folhinhas definitivas, né? Ou seja, quando ela tiver com 3, 4 folhinhas, aí é o momento que eu vou transplantá-la para o local definitivo. Aí vou preparar um berço, porque couve é para defunto, né? A gente prepara o berço, esterca esse berço e aí leva essa plantinha e vai cuidar. E é muito importante também, depois do transplantio, fazer a cobertura seca, né? Que aí você pode usar resto de capim, apara de grama, palha de mamona curtida, a própria maravalha curtida também pode usar como cobertura, enfim, o que você tiver disponível, né, no seu ambiente.